Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia, neste início de semana, segunda-feira. Quero que você também consagre ao Senhor a semana que se inicia, seus trabalhos, seus compromissos, as questões que você tem para resolver ao longo desta semana. Coloque tudo em oração. Se você preferir, deixe aqui no comentário deste vídeo, aqui no YouTube, e eu vou rezar também com muito carinho por você e pela sua intenção. Pegue sua Bíblia. O Evangelho de hoje é retirado de João, capítulo 4, versículos 43 ao 54. O texto diz assim: Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galileia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: Podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: A febre desapareceu ontem pela 13h. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: Teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-o quando voltou da Judéia para a Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, o evangelista João cria como que um cenário. Ele vai nos narrando para que nós possamos compreender em que ambiente Jesus estava e como as pessoas também se portavam quando viam Jesus Cristo. Diante desta situação e desta apresentação contextualizando, ali se encontra um funcionário do rei que tinha um filho doente. Veja só, muitas e muitas vezes nós julgamos as pessoas por aquilo que elas são, pelas aparências, e não era diferente no tempo de Jesus. No tempo de Jesus, as pessoas estavam divididas em classes. Dependendo da classe em que ela se encontrava ou que ela pertencia, o trato era diferenciado. Então, as pessoas nobres, aqueles que eram os pobres, os doentes, os funcionários do rei, dos palácios. Então, cada um pertencia a uma classe de pessoas e eram respeitadas de acordo com aquilo que elas faziam e o que elas possuíam. Assim era o contexto. E aí vem um funcionário do rei, que era considerado de uma classe inferior, e se coloca diante de Jesus. Qual é a atitude de Jesus? Jesus o escuta. Os reis, os nobres, os grandes, eles não paravam para
escutar os inferiores, aqueles que eram empregados, aqueles que eram menos ou de uma outra classe que não fosse a deles. E Jesus para o escutar. E ainda mais, Jesus revela aquilo que estava no coração daquele funcionário. Olha só o que diz Jesus. Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. Jesus está falando. Assim como ele fala para aquele empregado, ele está falando para outros que também estão ouvindo. Mas, na verdade, Jesus não estava falando diretamente para o empregado. Jesus estava falando indiretamente para os demais que também estavam ouvindo. Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. E o que diz o funcionário? Senhor, desce antes que meu filho morra. Desce antes que meu filho morra. E Jesus diz, podes ir, teu filho está vivo. Qual é a atitude daquele homem? Ele voltou para casa. Ele acreditou em Jesus. Como é difícil em muitas e muitas situações da nossa vida esta crença verdadeira em Cristo. Nós sabemos que a palavra de Deus revela-nos a verdade, mas nós preferimos muitas vezes as certezas do mundo do que as certezas do céu. Vai, porque o teu filho está vivo. Tente se colocar no lugar desse funcionário do rei. Ele foi até Jesus, o filho dele estava morrendo em casa, e ele conversa com Jesus, e Jesus diz para ele, volta para tua casa porque o teu filho está vivo. Qual seria a tua atitude frente a essa situação? Você seria capaz de pegar Jesus e levar com você até lá para dizer, tá, então vamos junto comigo. Se ele não estiver vivo, você o ressuscita. Nós precisamos aprender com as pessoas simples. E a partir desta simplicidade que a vida nos mostra, deixar Deus se manifestar. Nós às vezes queremos as coisas complexas, queremos as coisas difíceis e esquecemos de viver a simplicidade de cada dia. Precisamos aprender mais. E aqueles funcionários, aqueles amigos desse funcionário, revelaram que de fato o filho estava vivo e que a recuperação aconteceu na mesma hora em que Jesus havia dito, o teu filho está vivo. Que hoje nós possamos também acolher a palavra do Senhor, confiar mais, mas com o coração cheio de fé, não com as desconfianças que o mundo nos revela. Eu acredito, mas, sempre um mas que nos impede desta crença verdadeira. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos nos colocar nas mãos de Deus. Vamos pedir a Deus a graça para que Ele nos visite. Ele esteja no nosso coração nesse início de semana, que nós possamos consagrar tudo ao Senhor. Você está em um momento difícil? Está com um problema para ser resolvido? Coloque nas mãos de Deus e Deus vai acolher o teu pedido e dizer, o teu problema está sendo resolvido. Tenha fé, o teu problema está sendo resolvido. A saúde te está sendo devolvida. Vá ouvindo essas palavras do Senhor. Repete muitas vezes na oração silenciosa, a tua saúde está sendo devolvida. Os teus problemas estão sendo resolvidos. Peçamos a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso.